Olá, que bom estar com você nesse quinto dia da campanha Fogo no Altar. Serão dias, essa campanha serão dias assim maravilhosos, onde Deus vai estar tratando com o seu povo, né? Vai estar edificando o seu povo, vai estar trazendo novo fôlego para o seu povo, né? Que você possa aproveitar essa campanha grandemente. E hoje nós vamos estar tratando de juízo, né? O que é o juízo de Deus? O que é graça de Deus, né? Por que ele entra com juízo para tratar do seu povo? E o nosso tema de hoje está baseado no livro de Deuteronômio, no capítulo 32. São 52 versículos, mas eu vou ler apenas 3 versículos com você. Quando você estiver no seu devocional, você pode ler esse capítulo, ele é muito interessante. É quando Moisés está na frente ali, às portas de Canaã, as portas de entrar em Canaã. Então ele chama todo o povo de Israel e faz uma assembleia e começa a falar das maravilhas do Senhor e como Deus tirou Israel com as suas mãos poderosas, né, do Egito e fez milagres e maravilhas. Então agora ele quer que o povo ande em retidão com Deus, ande em obediência a Deus. Mas aqueles que se rebelarem, aí Deus entra com juízo, né? Porque Deus quer que o seu povo retorne ao caminho. Preste atenção como Deus cuidou de Israel. Aqui está bastante claro aqui no versículo 10 do capítulo 32. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos seus olhos. Olha o tratamento que Deus deu a Israel, né? Encontrou ele numa terra deserta, uma terra árida, uma terra que não dá fruto, que não dá árvores, né? Uma terra seca. Então Deus o rodeou, cuidou dele, né? Como as meninas dos seus olhos, fez vir chuva sobre Israel. Isso é maravilhoso, isso é um Deus maravilhoso. Mas o que acontece já no versículo 15? Mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. E no 16 ainda fica pior. Com deuses estranhos o provocaram a zelo e com abominações o irritaram. Ou seja, Israel abandonou o seu Deus. E agora que ele se achava que estava naquela terra que emana leite e mel, ele engordou, deixou Deus de lado. Então Deus começou agora a entrar com juízo para chamar seu povo de volta. Querido, Deus, ele é fiel. Deus é fiel com aqueles que são fiel com ele. E mesmo aqueles que são infiéis, Deus continua com seu caráter imutável, cuidando, mandando chuva e sol sobre justos e injustos. Mas, e aí, o que é então o juízo de Deus? O juízo de Deus, ele anda lado a lado com o caráter de Deus, com a justiça de Deus, perdão, com a justiça de Deus. Mesmo o povo errando, ele não é injusto com o povo, ele anda junto com a justiça. O juízo de Deus profetizado na Bíblia é uma expressão da justiça, é o cumprimento da condenação dos pecadores que rejeitaram a sua redenção. Simultaneamente, ele é um período de graça para seus filhos fiéis. Então, nós estamos agora falando de graça, né? Ou seja, mesmo quando acontece o juízo, ele para os seus filhos, ele anda com tempo de graça. Graça é favor imerecido, é algo que você não consegue comprar de Deus. É um favor que ele dá mesmo que você não mereça. Então, ele nos alcança com a sua graça. Isso por si só nos torna totalmente dependentes de Deus, porque tudo que somos e temos provém dele. Foi ele quem nos amou primeiro. Isso está lá em Romanos 5:8. Então, será que o juízo de Deus era para provocar medo? De jeito nenhum, né? Deus, ele opera com seu caráter, né? Ele não vai usar de instrumentos, né, que esteja fora do seu caráter. Uma mãe, quando ela precisa chamar a atenção de um filho e às vezes até castigar, não é porque ela o odeia, é justamente o contrário, é porque ela o ama, né? E nós temos um exemplo aqui, depois você vai ver no seu devocional, que existe escolas que levam alunos, né,
para aquelas clínicas de reabilitação para aquelas pessoas que se envolveram em acidentes de trânsito. Mas por que que eles fazem isso? É porque eles querem assustar? Não, para que eles caiam na realidade e eles comecem a andar dentro da lei e não pratiquem a negligência e comecem a preservar a vida. Então nós vamos chegando agora na nossa conclusão, que diz o seguinte: juízo de Deus, temor ou anseio? Para os santos é uma época de regozijo, mas para o mundo é um alerta, né? Para os santos é uma mensagem de ânimo e de justiça, mas para os maus que não querem aceitar a graça de Deus em Jesus, é uma palavra, mais uma vez como eu falo, assim, de alerta, ok? E então, nós chegamos aqui ao final, depois você vai fazer seu devocional, chame a sua célula, chame seus familiares, né? Se você pode fazer isso. E tem esse momento com Deus. Para aqueles que estão longe do caminho do Senhor, fica aqui esse alerta, né? Arrependa-se agora, antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Isso é porque Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, Ele entrou com juízo sobre a terra. Então, se cuide, se guarde, se preserve, né? E se aproxime de Deus. Que você tenha aí uma boa campanha Fogo no Altar. Que Deus abençoe vocês e até mais.